A gente vai falar de CPMI que já tem data marcada para retornar, é terça-feira que vem. E a gente vai falar da Soraya Tronic, que às vezes ela não está entendendo muito bem qual o papel dela na CPMI. Ela não sabe se ela está do lado da esquerda ou da direita. Ela está meio perdida ali dentro do Senado. Acho que ela está preocupada porque ela sabe que vai ter muita dificuldade em conseguir de novo o voto de quem a elegeu. Afinal, ela era candidata do Bolsonaro, lembra disso? E ela mesmo foi uma das que virou as costas para o Bolsonaro e apoiou o Lula lá em 2022. Lembra disso? Pois é. O que vai rolar agora nessa CPMI e como ela vai conseguir algum protagonismo de volta? Acho difícil. E a gente vai falar sobre isso e muitas outras pautas. Tem fala do André Fernandes, tem fala do Lula aqui, que a gente vai discutir nesse editorial do Sabadão à tarde, tá bom? Bora lá então? Só não esquece, preciso pedir para você dar o like, compartilha, curte, porque senão o YouTube acha que o nosso conteúdo não tem relevância e não manda para mais pessoas. Então, dá uma força pra gente aí, não custa nada, tá bom? Vamos começar? Vem. Soraya Tronic, ou Tronic, pede a saída de Fernandes da CPMI de 8 de janeiro. O deputado do PL é investigado por possível incitação dos atos extremistas e é alvo de inquérito no STF. Vamos lá. Essa matéria do Poder 360, a deputada, que era a candidata do Bolsonaro, pediu de novo que a próxima sessão da CPMI não tenha o deputado André Fernandes. Segundo ela, ele é investigado pelo STF por ter incitado os atos. Ela ficou um tempinho afastada da CPMI, talvez ela não viu que esse pedido já foi feito e que foi negado. Foi negado pelo próprio Arthur Maia. Então, ela insiste de novo em refazer esse conteúdo aí. Aí, no dia que o Naime falou, ela foi contra os petistas e até deu uma cutucada ali no Fabiano Contarato, que é aquele delegado que foi dar uma invertida em cima do Naime e acabou tomando a invertida. Pois é, e a Soraya Tronic vai tentar de novo. O André Fernandes tá na mira do pessoal da esquerda totalmente. Talvez porque o André Fernandes vem fazendo um papel e uma atuação bem forte dentro do Congresso Nacional, tentando mostrar realmente o que aconteceu nos atos do dia 8 de janeiro e criticando algumas hipocrisias, se é que a gente pode citar assim, de alguns parlamentares. Tanto é que eu vou trazer um Twitter dele aqui e realmente eu tenho a mesma dúvida que ele. Vocês devem saber do caso que está dando uma repercussão gigantesca daquele homem que foi pego abusando de uma menina de 12 anos, inclusive a colocou dentro de uma mala. E o André Fernandes fez a seguinte pergunta. Perguntar não ofende. Algum ministro do Lula já lançou uma nota em solidariedade à menina de 12 anos que foi sequestrada, dopada, abusada por um marginal em Brasília? Algum apoio aos familiares? Algum pronunciamento sobre o tema? Ou ficarão em silêncio devido ao pedófilo ser um petista de carteirinha? Tá. O cara era petista, fazia postagens contra o abuso infantil, pintou um clima insinuando que Bolsonaro era pedófilo, foto em passeatas, pedia Lula livre e daí vai. Tá, qual que é o meu ponto de reflexão? A moral da história. A moral das pessoas envolvidas na história. Porque a gente começa a perceber que se algo que é uma verdadeira aberração acontece, mas se eu tenho uma ala política, caladinho, eu vou fingir que eu não vejo. Eu fico em silêncio. Se é da outra ala política, vamos colocar a boca no trombone. A mídia está falando muito desse caso, mas sem a devida equidade se esse cara fosse um bolsonarista.
Se fosse um bolsonarista, era o tempo todo destruindo e mostrando o quanto a direita é demoníaca, monstruosa. Mas aqui no caso, o monstruoso é só o cara, não é a ideologia política dele. Pois é. E desse lado eles estão certos. O monstruoso é mesmo o cara, não é a ideologia política. A pena é que eles não sabem respeitar isso em todas as ocasiões e ter uma igualdade. Quando alguém que é apoiador do Bolsonaro ou é apoiador da direita comete uma atrocidade, essa pessoa não representa o todo. Quando alguém que é da esquerda comete uma atrocidade, esse alguém não representa o todo, mas a hipocrisia passa a ser exposta. Cadê o ministro dos Direitos Humanos? Ministro das Mulheres, da Saúde, da Cultura, da Criança? Cadê essa turma para fazer uma nota? Cadê o Flávio Dino para fazer uma nota e falar: queremos esse cara preso, bandido, vagabundo, sem vergonha, tem que estar preso? Não tem, não tem. Então, perguntar não ofende, e eu concordo com o André Fernandes de que tinham que se manifestar, independentemente da ideologia, tá? Independentemente. Vamos lá, matéria do Metrópolis para vocês agora. Eu tenho que confessar com vocês que tem hora que eu deixo a desejar aqui no canal, porque tem hora que eu tenho que concordar com o Lula. E olha só, o Lula lá junto com o governador do Rio Grande do Sul, durante a entrega de imóveis do Minha Casa Minha Vida, ele falou uma coisa: a pobreza existe por falta de vergonha em quem governou o país. Eu concordo. A turma que governou o país aí por muito tempo faltou vergonha na cara. Principalmente essa turma que ficou lá 14, 16 anos no poder. Muitos anos lá no poder. E tá aí. A pobreza ainda tá aí. A falta de vergonha na cara é sem precedentes. Sabe, às vezes eu fico pensando como as pessoas podem cair numa lábia tão, sabe, tão vil, tão baixa desses políticos brasileiros, como se o cara fosse um salvador da pátria. Não é. Não é. A culpa do Brasil ser o que é em grande parte dos políticos brasileiros. É em grande parte de falsos messias, falsos profetas, que dizem que vão tirar o povo da pobreza, que vão instalar um comunismo sagrado e santo, e que todo mundo vai ter muita fartura o que comer. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Sabe? A gente tem que realmente pensar, esses discursos bonitos que o Lula diz são realmente fidedignos? O cara fala em comunismo como se isso fosse bom. É um regime assassino que matou milhares de pessoas. Entendeu? Então, assim, tem gente que vem aqui e bate palma para uma fala dessa, sem entender o contexto atual. O cara que tá falando que é falta de vergonha de quem governou o país é um cara que governou o país por muitos anos. Sincericídio demais, você não acha? Pois é, mas eu concordo com o Lula. É falta de vergonha de quem governou o país. E já que a gente está falando de Lula, vamos trazer mais uma matéria para vocês do Estadão. Falando sobre o que aconteceu na quinta-feira do Foro de São Paulo, Lula protagoniza o Foro de São Paulo e diz se orgulhar de rótulo de comunista e elogia ditadores, Chaves, Fidel Castro. Então, a mídia agora está precisando começar a tomar essa postura de mostrar realmente o que está sendo feito. Só que a mídia tem que parar e começar a fazer de uma forma séria. Como eu disse para vocês, destruíram a reputação de Bolsonaro, destruíram só porque não gostavam do cara. Agora esse aqui a gente gosta, a gente fala uma coisa aqui, outra ali e deixa por isso mesmo. Não, gente. O dia que essa mídia passar a ser interessada nas pautas do Brasil, eles vão realmente mostrar quem são os políticos. Quem são eles? Poxa,
É isso que você espera para o seu país? Um cara que diz que se orgulha de ser comunista? Um cara que diz que acha o máximo ser comunista? Um cara que fica viajando, gastando rios do dinheiro do povo brasileiro com viagens? Quase não tá aqui dentro do Brasil. Foi mais para a Europa do que para o Rio Grande do Sul. E tá lá agora, no dia da inelegibilidade do Bolsonaro, com o governador Eduardo Leite, que fez uma postagem aí ao lado do Lula. Primeira vez que o cara vai no Rio Grande do Sul. Será que está reconhecendo mesmo? Depois de ter atacado várias vezes o Rio Grande do Sul, atacado o povo do Sul como se o povo do Sul fossem vermes, escravagistas. Assim que a coisa funciona. Chama o povo daqui de São Paulo de fascista. E a mídia bate palma como se fosse uma foca anencéfala para as coisas que esse cara fala. Tá na hora de mudar. Tá na hora do Brasil abrir a cabeça. Tá na hora do Brasil começar a encarar as coisas como são. Exemplo? Vamos lá. Você tá vendo isso aqui na mídia o tempo todo? Tá vendo essas manifestações aqui? Que coisa mais pacífica. Olha só o quanto é pacífico. Tá vendo? Caladinho, porque essas manifestações são da esquerda. São da esquerda. E aí, quando esse tipo de manifestação é da esquerda, é pacífica, tá tudo bem. Tá tudo bem. Fonte, eu sempre cito, eu peguei de um perfil do Instagram de Aline Geopolítica, tá? E aqui, a gente, para quem tá perdido aí, é da França. Lá na França, um homem negro furou um bloqueio policial. Os policiais foram atrás desse cara e atiraram e mataram ele de forma arbitrária. E o povo se rebelou, mas a forma dele se rebelar é saqueando loja, roubando as coisas, depredando, invadindo bancos, pondo fogo em carros, tá? É isso aí, tá? Tem inclusive indicações que o grupo Black Lives Matter, ou seja, Vidas Negras Importam, estão envolvidos aqui. E como vocês vão ver, estão saqueando, estão fazendo a algazarra total, ou seja, uma guerra civil, estão roubando as lojas, tá vendo isso? Roubando motinha de loja. Aí fica complicado. Aí fica complicado em ter esperança e fé na humanidade. Por fim, mas não menos importante, eu tinha dito para vocês que eu ia me ater aos 8 minutos, mas tem muito conteúdo. Eu vou trazer mais um aqui para vocês, só para encerrar isso. Matéria do Terra Brasil Notícias: Lula ataca presidente do Uruguai e acirra guerra de ideologias na América do Sul. Petista aproveitou o discurso para alfinetar Luiz Lacalle Pou e o peita sobre a defesa da democracia e o futuro do Mercosul. Então, aqui o Lula criticou muito o Lacalle Pou, falou que a direita é fascista, que ela não acompanha, não aceita qualquer tipo de críticas, que eles são intransigentes, como se fosse só a direita que fosse assim, como se a esquerda fosse flores, né? Calam seus opositores e tá tudo bem. Para, meu. Não dá para acreditar que é assim, tá? É isso, pessoal. O conteúdo de hoje desse editorial foi esse. A gente vai voltar em mais um editorial às 7 horas da noite. Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. Coloca nos comentários se você está gostando ou não. Geralmente no final de semana, menos conteúdo, mais rápido os vídeos. Mas assim, é um momento da gente bater um papo também. Eu gosto muito quando as pessoas deixam um comentário, muita gente escreve, que é um momento que dá muito prazer. Não, eu fico aguardando, ansioso, quando o seu editorial sai, porque eu gosto de acompanhar tudo. Você não sabe o quanto isso me deixa feliz. Então, só posso agradecer, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus e eu volto daqui a pouquinho às 7 horas da noite com o nosso quarto editorial.